Olá, queridos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui continuando a nossa leitura bíblica, né? Agora já estamos aí no período do retorno, né, de Israel, saindo do exílio e voltando para o retorno de Israel para o lugar deles, né? Assim como o Senhor tinha prometido que faria. E a gente vai entrar hoje no livro de Esdras, né? Esdras, a gente vai seguir por esse caminho, né? Do livro de Esdras, né? Só que a gente vai começar com Esdras e logo depois a gente vai para a Primeira Crônicas e a gente vai ver uma série de descendências, de genealogias, né? E depois a gente volta para Esdras, Daniel também ainda para concluir Daniel, né? Então a gente vai seguindo esse caminho aí. Amém? Vamos orar para que a gente possa já começar esse tempo. Já deixa preparadinho todo o ambiente para que você possa desfrutar desse momento. Separa papel, caneta, compartilha esse vídeo, deixa o seu joinha aí, para que cada vez mais o YouTube possa entregar para outras pessoas, né? Desde que a gente começou essa jornada, muitas pessoas já se achegaram ao nosso canal para ler a palavra, para buscar aquilo que o Senhor está fazendo. E nós esperamos que o Senhor continue operando e fazendo através de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por tua vida em nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua revelação. Pai, obrigado por tua palavra. Continue colocando em nós um desejo, ó Deus, por mais de ti, por mais da tua palavra, por mais de saber quem tu és. Continue falando conosco, Pai. Em nome de Jesus, no dia de hoje nós pedimos, venha e rasgue, Senhor, os céus sobre nós e revele aquilo que o Senhor tem para revelar sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Esdras, capítulo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, o rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer de seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e todos os sobreviventes, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Esse texto também a gente vai encontrar em 2 Crônicas 36, o 22 e o 23. Vamos ler? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e que pusesse por escrito nesses termos: assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Né? E agora a gente volta para Esdras, capítulo 1, a continuação, né, a partir do versículo 5. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas e todos aqueles cujo coração Deus despertou, puseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhe utensílios de prata, de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado para Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os
enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e mil outros objetos. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Agora a gente vai para uma parte de genealogias, né? A gente já leu uma parte delas em Gênesis, né? E agora a gente vai ler ela em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 4, que diz assim, ó: Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Também a gente leu isso já em Gênesis 5, do 3 ao 32, e a gente vai ver de novo mais à frente em Lucas, né, quando vai falar da genealogia de Jesus. Continuando em 1 Crônicas 1, a partir do versículo 5 agora. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarmá, e estes foram os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim, Rodamim. A gente viu também em Gênesis capítulo 10, né? Versículo 2 até o versículo 20. Não, é só o versículo 2, 3 e 4. Isso. Primeira Crônicas, continuando, versículo 8 agora, capítulo 1, né, de 1 Crônicas. Estes foram os filhos de Cã, Cuxim, Misraim, Fut e Canaã. Estes foram filhos de Cuxi, Seba, Ávila, Sabitá, Ramá, Sebitecá. Estes foram os filhos de Ramá, Seba e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Nefituitas, os Patrucitas, os Cassuluitas, dos quais se originaram os filisteus, e os Cafitoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus e os ramateus. Também estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, e estes foram os filhos de Arã: Uz, Jeter, Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Eber. Eber nasceram 2 filhos, um deles chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Selefe, Hazamavi, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofer, Ávila e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. A descendência de Sem: Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão, que é Abraão. Abrão, que é Abraão. Estes foram filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Estes são os descendentes de Nabaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adibel e Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nefes e Quedema. Estes são os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Abraão, com a sua concubina Quetura: Singra, Joquissã, Medã, Midian,
Baque e Suá, foram estes os filhos de Joquissã. Sebá e Dedã, foram estes os filhos de Midian. Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram os descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque, e estes foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. A gente já leu, né, em Gênesis, essas descendências, né? Então está em Gênesis 10, Gênesis 11, Gênesis 16, Gênesis 21, Gênesis 25, né? Todos esses estão essa sequência das genealogias, né? A gente já passou por isso. Então estou só informando porque aqui na Bíblia também ele informa da mesma forma, ok? 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 35 até o 46. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Jaloão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaatea e Kenaz, e Ameleque e Ptina, sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Saamá e Misa. Estes são os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dissã. Esses foram os filhos de Lotã: Onri, Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Esses são os filhos de Sobal: Alvã, Maate, Ebal, Sefô, Onã. Esses são os filhos de Sibeão: Aiá e Aná. Esses são os filhos de Aná, Dissom. Esses foram os filhos de Dissom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Esses são os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Esses foram os filhos de Dissã: Uz e Arã. Esse também está em Gênesis, capítulo 25. E o capítulo 36 também. Esses foram os reis que reinaram no território de Edom, antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor, sua cidade chamava-se Dinabá. Belá morreu, e Jobabe, filho de Zerá, de Bozrá, foi o seu sucessor. Jobabe morreu, e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu, e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadad morreu em Samlá, e Masreca foi o seu sucessor. Semlá morreu, e Saul, o de Reobote, próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Baal-Hanã, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã morreu, e Hadad foi o seu sucessor. Na cidade chamava-se Pau. E o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Após a morte de Hadad, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Timna, Alva, Getete, Olibamá, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Migdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. A gente vê também em Gênesis 36. 1 Crônicas 2, o versículo 1 e o versículo 2. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Asser. Também a gente vê em Gênesis 35 e Êxodo também do 1 ao 5. 1 Crônicas, continuando, capítulo 2, versículo 3 até o versículo 17 agora. Estes foram os filhos de Judá: Onã e Selá.
Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Pérez e Zerá. E a Judá nasceram ao todo 5 filhos. Também está em Gênesis capítulo 38. Estes foram filhos de Pérez, Esrom e Ramú. Estes foram filhos de Zerá, Zinri, Etan, Renã, Calcol, Dardã. Foram 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Este foi o filho de Etan, Azarias. Os filhos que nasceram de Esrom foram Jerameel, Rão e Caleb. Rão gerou Aminadab e Aminadab gerou Naasson, o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho, o segundo Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozer e o sétimo Davi. As irmãs deles foram Zeruia, Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Asael. Abigail deu à luz a Maassá, filho de Ismaelita, Jeter. A gente também vai ver esses nomes também em Ruth, capítulo 4. Em Gênesis também 46, a gente vai ver isso em Mateus, em Números e Lucas, né? Alguns livros a gente já passou, mas e alguns desses a gente ainda vai passar, né? A gente vai ler ainda. 1 Crônicas, capítulo 2, agora a partir do versículo 18. Caleb, filho de Esrom, teve com sua mulher Azuba uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba, Jezer, Sobabe e Ardon. Quando Azuba morreu, Caleb tomou por mulher a Afrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezalel. Depois disso, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e ela deu-lhe um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 anos a cidade de Gileade. Gessur e Arã conquistaram Ravote e Jair, bem como Kenate e o povoado ao redor, ao todo 70 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Esrom morreu em Caleb e Efrata, Abiá, a mulher de Esrom, deu-lhe Assur, fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Esrom. Rão, o mais velho, Buna, Oren, Ozen, Aias. Jerameel teve outra mulher chamada Atara, que foi a mulher de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o filho mais velho de Jerameel, Mas, Jami e Eker. Estes foram os filhos de Onã, Semai e Jada. Estes foram os filhos de Semai, Nabade e Abissur. O nome da mulher de Abissur era Abiail. Ela deu-lhe 2 filhos, Abã e Molide. Esses foram os filhos de Nabade, Seled e Apaim. Seled morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Izi, pai de Cesã, pai de Alaí. Esses foram os filhos de Jada, irmão de Semai, Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses os descendentes de Jerameel. Cesã não teve filhos, apenas filhas. Tinha ele um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma de suas filhas por mulher.
e ela deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Eufal, Eufal gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elis, Elis gerou Eleasa, Eleasa gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jacamias, Jacamias gerou Elissama. Estes foram os filhos de Caleb, irmão de Jeramael. Messa, o mais velho, que foi o pai de Zife, e seu filho Maressa, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron: Corá, Tapuá, Requem e Semá. Semá gerou Raão, pai de Jorqueão. Requem gerou Semai. O filho de Semai foi Maom. Maom foi o pai de Bet-zur. A concubina de Caleb, Efá, teve 3 filhos: Arã, Moça, Gazes. Arã gerou Gazes. Estes foram os filhos de Jadai. Regen, Jotão, Gessã, Pelete, Efá, Saaf. A concubina de Caleb, Maaca, teve 2 filhos, Seber e Tiraná. Ela também teve Saaf, pai de Madimana, e Sevá, pai de Mequibena, e de Gibeá. A filha de Caleb chamava-se Axa. Caleb teve também estes outros descendentes: os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate, Sobal, o fundador de Kiriat Jearim, Salmá, fundador de Belém, e Aref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim, o povo de Haroé, metade dos Manatitas e os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Desses descendentes, os Zoratitas e os Estaoleus, os descendentes de Salma. O povo de Belém, de Atarote, Bet-Joabe e os Netofatitas, metade dos Matitas, e os Zoreus e os clãs dos escribas, que haviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas, os Sucatitas, e estes foram os queneus, descendentes de Ramate, antepassados da família de Recabe. Aqui, gente, são muitos nomes complicados, né? Às vezes a gente erra até muitas das vezes na pronúncia, mas eles são muito importantes, né? Por isso eles estão aqui. Cada nome desse, ele conta uma história, e por que eles relatam, por que é tão importante eles estarem aqui? A gente já vai continuar lendo. Por quê? Porque isso comprova a fidelidade da palavra, né? São registros históricos de que a palavra é verdadeira e que existiu pessoas que viveram para que tudo isso que o Senhor fez fosse comprovado, né? Pelos registros históricos, né? Então, por isso é tão importante, e a gente não vai pular eles, né? A gente já leu algumas genealogias para trás, é verdade, a gente está relendo, na verdade, algumas, mas isso é muito importante para que a gente tenha uma fidelidade de que a palavra é real e realmente tudo isso que foi relatado aconteceu, tá bom? Então, por isso elas estão aqui, por isso são tão importantes. Cada pessoa dessa viveu uma história importante, teve um papel importante. Então, muitos daqui a gente não sabe a história, não sabe o que aconteceu, mas eles estão aqui e foram relatados para que tudo isso que nós temos em nossas mãos, que é a palavra do Senhor, possa ser comprovada com fidelidade. Amém? Então vamos continuar. 1 Crônicas, capítulo 3 agora. Estes foram os filhos de Davi, nascido em Hebrom. O seu filho mais velho era Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filho de Talmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, de Agite.
o quinto, Cefatias de Abetal, o sexto, Itrelão, a sua mulher Eglã. São esses os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. A gente já leu também todos esses relatos dos filhos de Davi em 2 Samuel, capítulo 3. Né? 1 Crônicas, continuando o capítulo 3, agora continuando o versículo 4. E em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Os 4 filhos que ele teve com Betseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elissua, Elpeleque, Nogã, Nefeg, Jafia, Elissama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram os filhos de Davi, além dos que teve com as suas concubinas, a filha de Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, o filho de Roboão foi Abias, o filho de Abias, Asa, o filho de Asa, Josafá, o filho de Josafá, Jeorão, o filho de Jeorão, Acasias, o filho de Acasias, Joás, o filho de Joás, Amazias, o filho de Amazias, Azarias, o filho de Azarias, Jotão, o filho de Jotão, Acás. A gente já viu também em 2 Samuel 5, né? 1 Crônicas, também aqui, 14, a gente viu falando um pouquinho sobre as mulheres de Davi também, né? E Mateus e Lucas, a gente vai ver ainda. Né? 1 Crônicas, continuando, capítulo 3. O filho de Acás, Ezequias, o filho de Ezequias, Manassés, o filho de Manassés, Amon, o filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, o primeiro, Joaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os sucessores de Joaquim foram Joaquim e Ezequias. Esses foram os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro: Saltiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Rosana e Nebadias. Estes foram os filhos de Pedaías: Zorobabel e Simei. Esses foram os filhos de Zorobabel: Messulão, Ananias e Selomite, irmã deles. Teve ainda mais 5 filhos: Osura, Hasubá, Oel, Berequias, Hasadias e Jusabi-Rezebe. Esses foram os filhos descendentes de Hananias, Pelatias, Jesaías e os filhos de Rafaías, de Arnã e Obadias de Secanias. Estes foram os descendentes de Secanias, Semaías e os seus filhos Hatus, Igal, Beria, Nearias, Safate, 6 descendentes ao todo. Estes foram os 3 filhos de Nearias: Elionai, Ezequias e Azricão. Estes foram os 7 filhos de Elionai: Rodavias, Eliacibe, Pelaias, Acube, Joanã, Delaías e Anani. A 1 Crônicas, capítulo 4. Estes também foram os descendentes de Judá: Pérez, Herom, Carme, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Raumai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etã, Jezreel, Isma e Dibás. A irmã deles chamava-se Ezeleupone, e ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Hussá. Estes foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate, pai de Belém. Azur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá, Naará. Naará deu-lhe a Uza, Éfer, Temene, Rastari, e esses foram os filhos de Naará.
Estes foram os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etã e Cos, que gerou Anubi e Zobeba, e os clãs de Arel, filho de Harum. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Passeia e Teiná, fundador de Irnás. Estes habitantes em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel, Zeraías, e estes foram os filhos de Otoniel, Hatate e Meonatai. Meonatai gerou Ofrá. Seraías gerou Jeoabe, fundador de Geharassim, que recebeu esse nome porque os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné. Iru, Elá, Naaná. Filho de Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Jealelel, Zifa, Tíria e Azareel. Estes foram os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou-se com Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Semai e Isba, fundador de Estemoa. Sua mulher, judia, deu-lhe à luz Jered, fundador de Gedor, e a Eber, fundador de Socó, e a Jecutiel, fundador de Zonoá. Estes foram os filhos da mulher de Orodias, irmã de Naa, o pai de Keila, Garmita, Estemoa e Macatita. Esses foram os filhos de Simão, Amnon, Rina, Benis, Hanã, Tilon. E estes foram os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Estes foram os filhos de Selá, filho de Judá. Pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Esbeia, e Joquim dos homens de Cozeba e de Joás, Zaraf, que governavam em Moabe, e em Jesubim-Leém. Esses registros são da épocas antigas. Eles eram olheiros e habitavam em Netaim e em Gederá, perto do rei, para quem trabalhavam. Deixa eu só confirmar aqui. Isso. Estes foram os filhos de Simeão: Nemuel, Jabim, Jeribe, Zerá e Saul. Os filhos de Saul eram Salum, pai de Mibsam, que foi o pai de Misma, e estes foram os descendentes de Misma. Seu filho Ramuel, pai de Sacur, que foi pai de Simei. Né? A gente também encontra esse pedacinho em Gênesis 46, Êxodo 6 e Números 26, né? Deixa eu só conferir uma coisa. Isso, vamos lá. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por isso, todos os seus clãs não se igualam ao número e à tribo de Judá. Eles viviam em Berseba, Mooladã, Hazar-Sual, Bilá, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Armacabote, Hazar, Suzim, Bet-Biri e Saraim. Esses foram as suas cidades e até o reinado de Davi. Tinham também as cidades, tinham também as 5 cidades de Etão: Aim, Rimon, Toquém, Assã, com todos os povoados ao redor delas, também Baalat. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico.
Messobade, Janleque, Jossam, filho de Amazias, Jeú, filho de Gizibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel. Também Elion, Joacabã, Jesoaías, Asaías, Adiel, Jezimiel, Benaia, Eziza, filho de Sife, neto de Alon, bisneto de Jedaías, trisneto de Sim e tetraneto de Semaías. Essas é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito e por isso foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagem para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses homens aqui listados chegaram e atacaram os camitas e os meunitas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia pastagem para os seus rebanhos. E 500 desses simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado e ali vivem até hoje. Deixa eu só conferir mais uma coisa. Espera aí, gente. Deixa eu só conferir uma coisa que eu acho que a gente vai parar por aqui. Isso mesmo. A gente vai parar por aqui, porque amanhã a gente continua uma parte das genealogias, né? Então a gente vai parar por aqui, para que amanhã dê um vídeo de um tamanho legal também, tá bom? Que o Senhor te abençoe poderosamente e até amanhã.